Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Compreensão Clínica. Me chamo Jonathan Henrique e no vídeo de hoje nós vamos abordar um tema recorrente na vida de muitas pessoas. Estou falando das varizes e ao longo do vídeo eu vou explicar o que são as varizes, por que elas ocorrem, quais os tipos de varizes, como faz para diagnosticar e o tratamento das varizes. As varizes nada mais são do que veias dilatadas e tortuosas que perderam a sua função vascular de retorno. Porque as veias, a principal função das veias é retornar o sangue advindo dos tecidos, dos órgãos, para o coração. Então ela vai levar esse sangue dos órgãos e dos tecidos de volta para o coração. Então em determinadas condições, quando ocorre algum problema, as veias elas vão perder parte ou totalmente a sua função de retorno. E isso vai fazer com que elas fiquem dilatadas, elas aumentem de diâmetro e consequentemente mais tortuosas. E é importante que se diga que basicamente essa condição é permanente, ou seja, uma vez que elas perdem a sua função vascular de retorno, só por meio de cirurgias ou então da retirada de algumas dessas veias para que possa restabelecer o fluxo normalmente. Clinicamente, as varizes são denominadas como insuficiência venosa crônica, justamente pelo fato de aquelas estruturas perderem a sua função de forma permanente. Então, elas são classificadas dessa forma como insuficiência crônica ou doença venosa crônica, como outros preferem denominar. Quanto às causas da insuficiência venosa crônica, ela pode ser primária ou secundária. Quando nós falamos da insuficiência venosa crônica primária, nós falamos principalmente da insuficiência valvular, ou seja, um problema nas válvulas. As válvulas são estruturas que permitem o fluxo unidirecional, o fluxo principalmente dos membros inferiores para a parte superior do corpo. Ela impede o refluxo, que é propício pela ação da gravidade. Então, as válvulas são estruturas muito importantes, que elas vão permitir esse fluxo de forma unidirecional, apenas em uma direção. Mas ela também pode ser secundária, ou seja, por meio de uma trombose venosa profunda, né, em que se forma um trombo, ou por meio de uma má formação vascular, que é uma síndrome que nós vamos abordar ao longo desse vídeo. Então, quando nós falamos da insuficiência venosa primária, nós estamos falando de uma insuficiência valvular, ou seja, um problema na válvula da veia, porque, como eu tinha dito anteriormente, a válvula é uma estrutura que ela permite o fluxo unidirecional, ou seja, apenas para uma direção, e ela impede o retorno sanguíneo. Então, o sangue vindo dos membros inferiores, ele precisa retornar ao coração. Nesse trajeto, ele precisa subir, mas a gravidade ela atua contra esse processo. Então, a ação da gravidade ela favorece o refluxo, mas quando as válvulas se fecham, elas impedem esse refluxo. No entanto, quando a pessoa tem um problema valvular, acontece que esse refluxo é favorecido, ou seja, o sangue volta para os membros inferiores do corpo e fica estacionado. Dessa forma, ocorre uma hipertensão venosa e as veias do indivíduo, principalmente dos membros inferiores, elas ficam dilatadas e tortuosas, como é o quadro, característico das veias varicosas. Para a gente compreender a patologia das varizes, nós temos que entender um pouco da anatomia das veias. Então, basicamente, as veias dos membros inferiores elas são divididas em veias superficiais e veias profundas. As veias superficiais são as veias safena. Então, são a safena magna e a safena parva. E as veias profundas são a veia tibial, que é a tibial anterior e a tibial posterior, a veia fibular, a veia femoral e a veia poplítea. Quando nós falamos das veias superficiais, nós falamos da veia safena magna e da veia safena parva. E ambas são denominadas veias superficiais porque elas estão situadas na região mais externa dos membros inferiores. E geralmente são elas e os seus ramos que são os mais alterados quando o indivíduo apresenta um quadro de varizes. A veia safena magna ela surge a partir do arco venoso dorsal, ou seja, das veias da parte dorsal do pé, e ela ascende até a parte superior da coxa. Já a veia safena parva, ela também surge do arco venoso dorsal, só que ela drena para uma região mais inferior. Ela drena na veia poplítea. Então, o que nos interessa de toda essa anatomia complexa das veias é o fluxo venoso, no sentido de que as veias superficiais drenam para as veias profundas.
elas entregam o sangue vindo dos membros inferiores para as veias profundas. E as veias profundas vão pegar esse sangue das veias superficiais e vão levar para os vasos de maior calibre, como a veia cava, que vai levar o sangue para o coração. Então, o fluxo normal é da veia superficial para a veia profunda. Só que quando o indivíduo tem uma hipertensão venosa ou uma insuficiência valvular, o que acontece é que esse aumento de pressão provoca um refluxo ou um mau funcionamento valvular, onde acontece uma inversão do fluxo. O fluxo ele inverte, ou seja, o fluxo que deveria ser das veias superficiais para a veia profunda, ele inverte-se e vai das veias profundas para as veias superficiais. Dessa forma, as veias superficiais elas vão ficar dilatadas e tortuosas porque vai haver um aumento de pressão e o aumento do seu diâmetro, e isso vai explicar o quadro clínico das varizes. E quando nós falamos da insuficiência venosa crônica secundária, nós estamos falando principalmente da trombose venosa profunda, porque a formação de um trombo ela pode provocar desde varizes em pequenos vasos ou até mesmo comprometer a circulação do membro inferior como um todo, em casos mais graves de isquemia. Então a trombose ela é uma condição clínica que causa as varizes porque ela vai obstruir o fluxo sanguíneo e vai aumentar a pressão dentro dos vasos, principalmente das veias. E uma outra condição que está relacionada com o aparecimento de varizes é a síndrome de Coquet ou síndrome de May-Turner, que nada mais é do que uma má formação vascular em que a artéria ilíaca comum direita ela exerce uma pressão significativa na veia ilíaca comum esquerda. Então, com esse aumento de pressão, essa veia ilíaca comum esquerda ela tem o seu fluxo obstruído e as veias das pernas são drenadas justamente para elas. Então, se elas têm um aumento de pressão, isso vai favorecer também o aumento de pressão nos vasos inferiores, ou seja, nos vasos das pernas. Então, essa condição está relacionada com o aumento de pressão, a hipertensão venosa e, consequentemente, o aparecimento das varizes. Em relação ao diagnóstico das varizes, é levado em consideração a classificação CAP, em que é analisado a clínica do paciente, a gravidade das varizes, é analisado a etiologia, em que a doença venosa crônica vai ser classificada como primária ou secundária. Vai ser analisado a anatomia, ou seja, qual é o sistema venoso que está sendo afetado, se é o sistema venoso superficial, profundo ou até mesmo comunicante, que é o elo entre os dois. E a patologia, se é uma doença de refluxo, como um problema valvular, ou se é uma doença de obstrução, cuja a causa principal é a trombose venosa profunda. A clínica ela analisa a gravidade da doença, ou seja, ela estabelece 6 níveis, basicamente, em que vai desde a C0 até C6, sendo que o C0 é a ausência de sintomas ou sinais da doença venosa crônica, ou seja, o paciente não apresenta varizes. Já a C1 é um grau em que o paciente apresenta telangiectasias ou veias reticulares, ou seja, são pequenas varizes em pequenos vasos, os microvasos, as microvarizes, então são sinais ainda que não são tão percebidos. Já as veias varicosas já são sinais mais percebidos, em que já há um aumento significativo dos vasos, e uma maior tortuosidade, aí o paciente já apresenta um incômodo maior. A C3, ela já tem a presença do edema, ou seja, além de ser apenas uma questão estética, ela passa a ser um problema de saúde também, porque o aumento de pressão dentro das veias favorece o extravasamento do líquido para o meio extracelular, e isso forma um edema, um inchaço nas pernas. Na C4, o paciente apresenta uma alteração de pele e ela é subdividida em C4A, em que ocorre uma pigmentação ou um eczema, ocorre áreas de manchas. A C4B, basicamente, que é a presença da lipodermatoesclerose, a pele fica endurecida, e tem a atrofia branca, que são manchas ao redor da pele. Na C6 ocorre o aparecimento de úlceras, ou seja, feridas, justamente pelo comprometimento vascular. E a C5, que eu não tinha falado, é quando a úlcera já está cicatrizada. Então, basicamente, o tratamento das varizes, da doença venosa crônica, ele vai levar em consideração esse grau, de C0 até C6. Então, o principal tratamento que é utilizado são as safenectomias,
ou seja, a retirada das veias safenas, né, ou dos seus ramos. Tem também a termoablação, que é quando vai queimar as veias, e tem também o tratamento com espuma. Além dessas cirurgias, há também outras recomendações para quem faz o tratamento das varizes. Uma delas é que o paciente deve ficar em repouso na posição de Trendelenburg. Isso favorece o fluxo unidirecional das válvulas venosas. Além disso, é orientado ao paciente a manutenção do peso corporal e a orientação postural, porque, por exemplo, a obesidade ela pode aumentar a pressão dentro das veias. E sem falar que é indispensável a prática de exercício físico. Isso porque os músculos, principalmente das pernas, eles fazem uma compressão em que eles favorecem o funcionamento das válvulas. Eles ajudam as válvulas a funcionar no momento em que eles comprimem as veias, e nessa compressão eles empurram o conteúdo sanguíneo e favorecem o fluxo sanguíneo a favor das válvulas. Então o exercício físico ele é fundamental para quem tem varizes, ou até mesmo como forma de prevenção às varizes. E não somente das varizes, mas também da trombose venosa profunda. Além disso, são utilizadas meias de compressão, porque elas vão ajudar, né, no momento em que elas também comprimem a musculatura, elas também vão ajudar a deslocar o conteúdo sanguíneo a favor das válvulas venosas. E isso vai favorecer a unidirecionalidade do fluxo sanguíneo. E antes de finalizar, eu gostaria de frisar que não existe somente varizes nas pernas. Existem também alguns outros tipos de varizes, como as varizes do esôfago. As varizes do esôfago, elas são vasos que também são dilatados e tortuosos na região superior ao estômago. O esôfago ele é um órgão que ele liga o estômago à parte superior do trato digestivo, que é a boca. Então, pode haver varizes, vasos dilatados, principalmente quando o indivíduo tem algum problema hepático, por exemplo, como uma cirrose. O aumento da ingestão de bebida alcoólica, ela favorece a hipertensão das veias do trato digestivo, e uma das veias mais afetadas são as veias do esôfago. Então essas veias ficam deformadas. Mas além das varizes de esôfago, tem também a varicocele, que são varizes no testículo. Isso mesmo. No testículo também pode haver o aumento, né, e deformação das veias. Então é importante que se diga que a varicocele ela pode dificultar a fertilidade no homem. E alguns especialistas também consideram a hemorroida como um tipo de varizes, né, na região anal. Mas é um tipo de varizes porque também são veias dilatadas e veias tortuosas. Então, só para a gente ficar sabendo de que não existe apenas as varizes nas pernas. As varizes são uma condição, um problema vascular. Então não é um problema único e exclusivamente nas pernas. Então esse é o conteúdo mais importante que nós precisamos saber a respeito das varizes. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar um like e se inscrever no nosso canal.